Chegou do sítio? Foi? Sabia não. Iraci era uma outra mãe que eu tive, porque minha mãe, ela, vocês sabem, né? Antigamente o povo não tinha internet, não tinha, até televisão não tinha, né? Só tinha rádio, daí o entretenimento que tinha era fazer menina. Ela teve 11, né? Aí, é, eu tava lá no sítio hoje de manhã, eu passei de uma casa lá, de uma mulher lá, ela teve 18, 10 homens e 8 mulheres. Já pensou? Uma mulher ter 18 filhos? Numa casa lá no sítio hoje. Eu fui. Aí tinha outra lá assim, mais perto, num lugar lá dentro do mato mesmo. Até é ruim, pra ir de carro é ruim. Teve 17. E criou os 17 numa casa que era do tamanho desse salão aqui. Aí o pessoal chegava e dizia, Zé, quantos filhos tu tem? Aí ele disse, rapaz, eu não sei não, só de noite quando ele se deitar que eu vou contar. E eu fui privilegiado, né, assim, porque eu percebo hoje, né, a gente só percebe depois que cresce, né, o valor, o papel de uma mãe, né, a importância. E eu fiquei pensando, puxa vida, Deus me abençoou que eu tinha duas. Meus irmãos, eles sofreram muito na infância, né, que meu pai bebia muito. E eles tiveram que viajar para São Paulo logo cedo. E já eu não, eu tinha uma mãe só para cuidar de mim, uma mãe que eu percebo que aquilo foi uma provisão de Deus, né? Porque era café com leite de manhã, pão, bolo, entendeu? Aí eu fui bem tratado, rapaz, graças a Deus, quando eu era criança. Apesar de que manhinha, eu chamava ela de manhinha, né? Era uma pessoa bem irritada, sabe? Gostava de chamar um palavrão. Quando eu, às vezes, fazia alguma coisa errada, esse menino é não sei o que. Eu não vou dizer nem o nome que ela dizia. Não convém, né? Mas, mas eu percebo que mesmo assim ela foi uma pessoa muito importante na minha vida. Minha segunda mãe, né? E minha primeira mãe. É porque minha mãe era muito atarefada, muitos filhos, né? Você observa, eu percebo Patrícia, né? Patrícia só tem Heloís e Eliabe, né? E tem dia lá em casa que ela... E disse, e agora, o que vai acontecer? Vai cair o teto. E imagina 10 filhos para você cuidar. Imagina aí, se eu tivesse 10 Eliabe. Observa. Era assim minha mãe. Então, por causa dessa demanda, preste atenção, por causa dessa demanda, né? Aí a outra mãe ficou com pena, entendeu? Aí disse, não, já que tá com esse menino, essa ruma de menino para criar ainda, esse outro no braço, me dê esse que tá no braço para eu cuidar. Aí foi ficando no braço da outra e foi ficando, e assim eu passei mais de 10 anos, né? Com a outra no braço da outra, né? E eu percebi que aquilo foi um alívio para minha mãe, né? E foi um alívio para mim também, para eu evitar muito estresse que tinha lá. Que foi um privilégio de Deus, né? Graças a Deus eu venho até. Acho que eu coloquei o vídeo do meu casamento no grupo do WhatsApp. Botei. Se você abrir lá o vídeo do casamento, você vai ver eu entrando na igreja com as duas mães. Né? Uma mãe de um lado, outra do outro. Aí, tu viu? Entrando lá. Ela faleceu, e a minha manhinha, né? Chamava ela Iraci. Ela faleceu em 2012. 2012. Faz 10 anos, não é isso? 10 anos. Mas ela cumpriu um papel importante na minha vida, assim, eu reflito hoje, né? Eu vejo isso hoje, porque a gente observa o mundo, você começa a perceber tanta violência no mundo, né, assim? Tanta maldade, tantas coisas erradas, né, assim? Pessoas que não querem saber de Deus. Quando você vai observar, pode observar bem direitinho. E por trás de tudo está a influência da mãe. Para o bem ou para o mal. Mães que são desleixadas com os filhos, mães que não dão atenção aos filhos, automaticamente os filhos vão se tornar reflexo daquela educação que receberam. Entendeu? Mães presentes na vida dos filhos ou mães ausentes.
Uma vez eu fui visitar o abrigo dos velhos, né? O asilo, né? Como chama assim, né, Odivan? É cheio de pais e mães abandonados pelos filhos, não é? E eu era criança, eu ficava pensando assim, puxa vida, como é que o filho abandona um pai no asilo, rapaz? Por que que um filho faz isso, né? Deixa o pai ali, já na velhice. E eu ficava sem entender, culpando o tempo todo os filhos, achando que a culpa era só dos filhos. Aí uma vez eu vi uma história de uma mãe, né? Que a filha não queria saber dela. Aí assim, quando a gente estuda, analisa à primeira vista, né, a gente fica pensando, essa filha é muito ruim, né? Não quer saber da mãe, não é assim? Aí de repente a mulher foi contar a história, né? Aí disse o seguinte, essa mulher aí teve essa menina e não queria, deu para a vizinha. Não acontece isso, né, no nosso mundo? Não queria o filho, deu para a vizinha. Quem criou a filha a vida toda foi a vizinha. Automaticamente a criança cresceu. E quem era a mãe da criança? A vizinha. E a mulher envelheceu e foi para o abrigo dos velhos. Entenda bem. E a culpa foi da filha? Foi da filha? Porque ela foi para o abrigo dos velhos? Não. O mundo que nós vivemos é assim, entendeu? As pessoas não querem compromisso nem com os filhos. Fica aí, menino, liga essa televisão aí para tu ficar assistindo aqui para poder fazer alguma coisa. Aí liga lá, não é assim? E fica lá, a criança o dia todinho ali. Esse menino tá dando trabalho demais, só quer ver correndo. Pega aqui esse celular, menino, entrega na mão do menino. Aí o menino fica lá, né? O tempo todinho, ele diz, pronto, agora se aquietou. Deixou de dar trabalho, deixou de me sobrecarregar, não é assim? E o resultado você só vai ver no futuro. O resultado você só vê no futuro. A influência da mãe é muito maior do que a do pai, né? Uma criança sem pai realmente é complicado. Agora, sem mãe é uma desestrutura completa. E muito mais desestruturada ainda é quando a mãe existe, né? Mas não tem presença, não tem atenção, não tem compromisso com os filhos. Nem mesmo nas coisas mais simples, mais básicas. Né? A Bíblia está repleta de histórias de mães. Algumas são citadas pelo nome, como por exemplo, Eva, né? A primeira mãe. Ela teve o primeiro filho e disse, adquirir um varão com auxílio do Senhor. Colocou o nome dele, Caim. Depois teve outro filho chamado Abel. Logo depois fala de uma mãe chamada, muito importante na história do povo de Deus, chamada Sara. Ela foi uma mãe que Deus abençoou porque ela era uma mulher estéril, não tinha filhos. Hoje em dia, as mulheres não querem ter filho mesmo, né? Algumas. Mas naquela época era uma maldição não ter filhos. E Sara, ela já tinha por volta de 90 anos. Queria ter um filho e não podia. Ela ficou tão agoniada para ter um filho, que ela disse, já sei o que eu vou fazer. Vou arrumar uma mulher emprestada e vou dar ao meu marido para ele gerar um filho nela. Ah, pensou um desespero desse? Você tinha coragem de fazer isso? Por causa de um filho? Queria arrumar uma mulher para dar ao seu marido para ter um filho para você? Teria coragem de fazer isso? Algum de vocês teria coragem de fazer isso? Não. Mas você imagina aí o desespero daquela mulher naquela época, porque era uma coisa extremamente importante para a mulher ter um filho. Hoje em dia ter um filho é simplesmente uma questão, você mãe. Mas naquela época ter um filho significava sobrevivência. Uma mulher que não tinha filhos, se o marido morresse, ela não conseguia sobreviver. Porque a sociedade daquela época é totalmente diferente dessa. A mulher precisava ser amparada, precisava ser cuidada, precisava ser sustentada. Ela não podia trabalhar por conta própria. Entendeu? Então ela sem um marido e sem um filho, significava que ela estava morta. Por isso que eles valorizavam extremamente a maternidade, principalmente quando o filho era homem. E Sara ficou naquele desespero, naquela agonia, o que é que eu faço? Deus prometeu que você seria mãe. Aí ela
70 anos, 80, 90 anos. E essa promessa vai se cumprir quando? Quando eu tiver com 150 anos. Entendeu? Aí ela quis, tipo, acelerar o processo. Não, vou arrumar aqui essa mulher para meu marido fazer um filho nela. Fica como se fosse meu, já que a mulher era uma escrava. Naquela época havia escravidão, né? E o resultado não precisa nem dizer, né? Já imaginou um homem com duas mulheres numa casa, e uma mulher é legítima e a outra é escrava? Isso é a receita para confusão, sim ou não? O que é que vocês acham? É a receita para contenda, e isso era o que havia naquela casa. Era contenda, era briga, e o pior ainda foi quando Sara gerou o filho. Quando ela gerou o filho, aí pronto, aí começou mais contenda ainda, porque o outro menino já estava grande, aí esse aí é mais novo, quem manda sou eu. Entendeu? Aí ficavam caçoando do menino, e ela se irritou, e ficou aquela briga, e de repente ela chegou para Abraão: Abraão, manda embora esse menino e essa mulher, que eu não quero mais eles aqui. Observe o problema que a mulher criou, né? Primeiro arrumou uma namorada para o marido para gerar um filho. Aí depois mandou o marido expulsar o filho com a mulher de casa. É fácil para o marido uma coisa dessa? Imagina aí. Olha a situação que ficou Abraão. A palavra de Deus diz que Abraão ficou angustiado com aquilo. O que é que eu faço? A mulher está mandando mandar meu filho embora de casa. E Abraão foi consultar a Deus. E Deus disse assim para Abraão, Odivan. Ele disse assim: Abraão, infelizmente, só pode existir paz na sua casa se você fizer isso. Por causa do que você fez. Era uma coisa que Deus queria? Não. Mas foi uma coisa que Deus permitiu, porque os homens não confiam em Deus, as pessoas não confiam em Deus. Ó, você arrumou esse problema aí, arrumou isso aqui, arrumou essa mulher. Só pode existir paz se você deixar isso aí agora. Eu já contei para vocês aqui a história do meu vizinho, né? Ele já se mudou lá perto de casa, né? Mas ele começou com um instrumento de Satã lá, né? O WhatsApp, conversando com uma mulher bem longe, né? E a mulher dizendo: eu sou fazendeira, eu tenho uma fazenda, venha-se embora tomar conta da minha fazenda. Aí ele olhando aquelas conversas e achando interessante, né? Aí disse: eu vou embora, vou deixar a mulher e eu vou ver, essa daqui é mais rica. Aí partiu, né? Juntou as malas, a mulher chegou em casa e disse: oxente, cadê o homem? Tinha partido. Levado com mala, com tudo, né? A mulher ficou tão animada que disse: graças a Deus. Foi embora. Mas aí o que é que acontece? Quando ele chegou lá, não tinha fazenda, Felipe, era os sem terra. Era os sem terra, né? E o cabo tinha que trabalhar pra... Aí o cara disse: rapaz, eu vou pegar voltando, que o negócio não tá dando certo pra mim. Quando foi com uma semana, chegou os cabos na porta da casa com as duas malas no chão, né? Batendo na porta. Cheguei. Agora eu descobri que eu lhe amo. É. Agora eu descobri que eu lhe amo. O negócio lá não deu certo. E só dá certo com você. E aí? Tu abria a porta para ele entrar? É? Tá. É. Agora volte, né? Vá de vez. É complicado, rapaz. Olha, a gente se coloca em problema, né, assim? E depois quer culpar Deus, né? Aí Abraão chegou e disse: Senhor, o que é que eu faço? Esse menino está aqui. Você que arrumou o problema. Você sabe que arrumando duas mulheres não dá bom resultado. Se você quer ter paz, mande um embora. Mas Senhor, e agora? Pode mandar. Teve que mandar a mulher embora. E ficou com Sara. É dessas coisas, né, que o mundo que nós vivemos está cheio, né? Nós precisamos ter muito cuidado, né?
para não resvalar o pé. Porque tudo isso que nós fazemos, né, são coisas às vezes simples, mas que têm consequências, não é? E não é consequência só na nossa vida, é principalmente na vida dos filhos. Imaginou esse filho de Abraão de repente ficou desgarrado por causa do erro do pai e da madrasta. E o que nós mais vemos no mundo são filhos sofrendo por consequência das escolhas erradas dos pais. Os pais às vezes não querem nem saber dos filhos, né? Ah, eu não quero saber desse cão não. Aí, assim, com o marido, entendeu? Não quero saber mais desse cão não. Vai-se embora para lá. E não tem o mínimo de atenção para prestar atenção que ao fazer isso, a vida do filho será afetada. Entendeu? Eu me lembro de Juninho, né? Sena Júnior, irmão de Jonas aqui. A gente cresceu junto, né? E na época Zezinho separou-se de Francisca, né? Aí Juninho chegava e dizia, chega pai, vem pra casa pai. Não era? Vem pra casa pai, vamos pra casa pai. E aí pai Zezinho dizendo, não, vou mais não. Mas você veja bem, os adultos tomam as decisões, né? Mas as crianças elas não têm maturidade, né? Para entender aquilo, para compreender aquilo. E tem que conviver com aquilo, né? Dali por diante. Até quando a pessoa se torna adulta, né? Ainda fica pensando naquilo. Aquilo afeta, né? E produz consequências na nossa vida. Mas a Bíblia também tem exemplos de mães positivas. Vou citar o exemplo de 3 aqui, né? Primeira mãe positiva é uma mulher chamada Ana. Já ouviu falar? Ana, ela foi uma mãe exemplar. Ela também era uma mulher estéril, como Sara. Ela não tinha filhos. E, mesmo jeito que eu falei para vocês, né? Naquela época, aquilo era algo como uma maldição. Ela decidiu, então, pedir a Deus um filho. E ela ficou tão desesperada que ela disse assim, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver para ti. Ou seja, mas ela procurou uma alternativa melhor do que a de Sara. Não é assim? Não ficou procurando outra mulher para o marido. Isso eu vou pedir a Deus. Se Deus me der, eu já entrego a ele. E Deus ouviu a oração de Ana, ela teve um filho chamado Samuel. Colocou o nome de Samuel, né, que significa exatamente pedido a Deus. E ela fez exatamente como prometeu. Quando a criança já estava desmamada, com uma certa idade, ela trouxe e entregou na igreja. E disse, esse menino, eu pedi a Deus e disse a Deus que se ele me desse, eu traria ele aqui. E eu estou cumprindo a promessa. E Deus abençoou Ana, ela teve mais 5 filhos. A gente não sabe nem o nome deles, né? Mas sabe o nome de Samuel, que foi aquele que ela entregou a Deus. Outra mãe muito importante foi uma mulher que todos vocês conhecem aqui, o nome, né? Todos vocês, a maioria das mulheres aqui tem o nome dela, não é? Maria da Guia, Maria de Lourdes, não é? Quem mais? Tem Maria aqui? Maria Zélia, Maria Damiana, não. Maria de Aparecida, né assim? Só aqui tem 4. Observe, Maria Goreto, 5. Maria Eunice, não. Não. Observe, só aqui tem 5. Observe a importância dessa mulher, chamada Maria. Todo mundo quer ser Maria, toda mulher quer ser Maria, né? Toda mãe quer que a filha seja como Maria. Porque ela foi uma pessoa realmente exemplar, importantíssima na história. Deus, como eu falei para vocês, né? Deus ele leva em conta isso, o papel de uma mãe. Ele disse, olha, eu vou escolher uma mulher porque ela vai ser a mãe do Messias escolhido. Não pode ser qualquer uma. Entendeu? E é interessante que Maria, a palavra de Deus, ela deixa claro que Maria, ela era uma mulher muito jovem, na época em que Jesus nasceu, na época em que ela recebeu a visita do anjo.
era uma mulher bastante jovem. Ou seja, pelo menos em nossa época, mulher jovem é sinônimo de quê? Um negócio chamado inexperiência, sim ou não? Imaturidade. O que você mais vê nessas ruas aí quando você anda é uma mulher sozinha empurrando um carrinho de bebê, não é? E quando você vai olhar, são jovens, 15, 16, 17, 18 anos, sem nenhum tipo de experiência na vida e já empurrando uma criança e na grande maioria das vezes sem nenhum contato com o pai. Pessoas sem a menor capacidade de administrar aquilo. Não era o caso de Maria. Maria era o contrário. Ela era uma mulher jovem, mas ao mesmo tempo ela era uma mulher extremamente madura. Você tira essa mensagem pelas palavras dela quando ela falou para o anjo. O anjo chega para ela e diz: você é agraciada. Vai ser a mãe do Filho de Deus. E ela, a princípio, não entende, né? Ela diz assim: como é que vai ser isso? Eu não conheço homem algum. Ela diz assim, né? Eu não conheço homem algum. Como é que vai nascer isso? Não se preocupe. O poder do Altíssimo descerá sobre ti e o Espírito Santo te envolverá. Por isso que o ente santo que nascer será chamado Filho do Altíssimo. Também Isabel, tua prima, concebeu de forma milagrosa, que Isabel também era estéril. E já está com o 6º mês de gravidez. E Maria, então, naquele impasse, né? Observe bem. As mulheres aqui que são mães, podem imaginar o que é que Maria sentiu naquela hora. Como é que eu vou ser mãe de um menino que não sei, sem ter contato com o pai, com o homem? Entendeu? E ela era uma pessoa também jovem, mas era uma pessoa que tinha maturidade. E ela pensou em todas as consequências. Uma das consequências que envolviam era exatamente a honra dela. Que imagina que uma mulher de repente aparece grávida. Entendeu? Em uma sociedade como aquela. Naquela época, hoje em dia, as pessoas aparecem grávidas. E a gente, vixe, fulano engravidou, não sei o quê. Mas naquela época era muitas vezes, a mulher era queimada em público. Não imaginou? A mulher era apedrejada. Na sociedade daquela época era desse jeito. Hoje em dia, simplesmente uma pessoa olha assim, né? Ixi, Maria, essa mulher aí arrumou um filho, ninguém sabe quem é o pai. Mas naquela época era fogo, tocava fogo. E Maria pensou nisso, entendeu? Ela precisava ter um homem que compreendesse. E aí vem a importância de José. Porque José, você vai ler a Bíblia, diz que José ficou com medo, entendeu? De tomar Maria como esposa quando viu que ela estava grávida. Ele dizia: oxente, eu vou casar com uma mulher já buchuda? Como é isso? Veja, vamos chamar eu de corno, né? E se eu casar com ela assim e disser que o menino é meu, vão dizer que eu pulei a cerca antes do momento. Não é assim? Aí pronto, José ficou naquele negócio. Mas aí Deus já enviou um anjo para falar com José e disse: não temas tomar Maria como tua esposa, porque o que dela está nascido é do Espírito Santo. E você foi privilegiado. Aí José disse: agora está feito. Então foi uma segurança para Maria, porque se José não tivesse essa atitude, o que seria dela? Está entendendo? Mas vocês lembram das palavras de Maria para o anjo? Ela disse assim: eu sou o quê? Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Maravilhoso isso, né? Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ora, eu estou com medo, eu não sei como é isso. Eu posso ser queimada, eu posso ser divorciada mesmo antes de casar, mas eu não me importo com isso. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E hoje, essa atitude de fidelidade de Maria, né? Ela foi tão marcante, né?
que todas as mulheres do mundo querem ter uma filha chamada Maria. Algumas religiões, né, elas procuram exaltar Maria, colocar Maria em pé de igualdade com Deus, né? Aí já vem o oposto, né? Algo que a palavra de Deus deixa claro, né? Que nós não podemos colocar a criatura no lugar do Criador. Maria foi uma mulher como eu, como você, né? Como eu não, que eu sou homem, né? Maria foi uma mulher como você é, ser humano. E Deus, ele precisava disso para que pudesse realizar o seu plano. Se Maria, por acaso, fosse um ser diferente do que é você, então, o filho dele, ele não poderia ser nosso Salvador. Porque ele seria diferente de nós. A palavra de Deus diz que ele é semelhante a nós. Em todas as coisas foi tentado, mas não pecou. O que eu quero enfatizar aqui, meus irmãos, meus amigos, é a importância disso. Eu li um livro muito bom quando eu era criança. Eu me lembro que comecei a ler esse livro quando eu tinha 9 anos de idade. Um livro chamado Vida de Jesus. E esse livro tem umas ilustrações que mostrava Maria sentada num banco, né? E com a Bíblia aberta, ensinando Jesus as histórias da Bíblia. Entendeu? E foi por isso que Deus escolheu Maria. Porque ele sabia que Maria ia ter um compromisso com isso. Educar o filho de acordo com a palavra de Deus. Maria não era aquela mulher que dizia assim: menino, vai brincar lá para deixar de dar trabalho aqui. Entendeu? Maria, menino, vai para lá. Naquela época não tinha celular, né? Vai para lá fazer outra coisa, para ver se eu tenho tempo de fazer alguma coisa aqui. Vocês têm na Bíblia a história de Marta e Maria, né? Marta é a pessoa que estava preocupada em trabalhar, e Maria era uma pessoa que estava aplicada em conhecer, em aprender. E assim era Maria, mãe de Jesus. Ela tinha aprendido, né? E queria instruir o filho também no caminho certo. A cultura judaica valorizava muito a mãe, porque ela tinha esse papel importante de educar o filho. Entendeu? De instruir o filho, de se comprometer com isso. Às vezes, as mães pensam que as crianças, elas, de repente, aprendem coisas sozinhas, né? Não, esse menino, não sei o que, esse menino está dando trabalho, mas não é culpa minha. A criança, de forma natural, ela sempre se inclina para o mal. E a mãe tem que estar o tempo todo puxando, entendeu? Trazendo para a rédea, para colocar ali e instruir da forma correta. Se ela não fizer isso, automaticamente a criança desencaminha. E era por isso que Maria estava sempre, quando Jesus era criança, né, com 12 anos de idade, chegou no templo. E ele já era um pequeno mestre, não é assim? Porque diz que ele conversava com os doutores e os doutores ficavam impressionados com a sabedoria de Jesus. Jesus não aprendeu sozinho, era Maria que ensinava, entenda bem. E para que Maria pudesse ensinar, ela tinha que ser exemplo. E aqui vem a terceira mãe que eu vou falar para vocês aqui. Primeira mãe foi Ana, segunda Maria. E a terceira mãe, na verdade, é uma dupla, né? É a avó e a mãe. Ficou fácil, não foi? Você saber quem é? A palavra de Deus diz que era uma mãe era uma mãe que tinha uma fé sem fingimento. Vamos ver na Bíblia, a gente nem leu a Bíblia ainda, né? Está em Timóteo, 2 Timóteo, você abre aí o Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 1. Verso 3 a 5. 2 Timóteo, capítulo, na página 174 do Novo Testamento. Uma mãe que tem uma fé sem fingimento.
Eu gostei desse microfone que ele deixa minhas mãos livres. Né? Pode beber água, pode pegar a Bíblia. Quando você prega assim, você não sabe se segura o microfone ou a Bíblia. 2 Timóteo 1, verso 3 a 5. Achou? Leia aí comigo. 2 Timóteo 1, 3 a 5. Dou graças a Deus, não é assim? A quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e estou certo que também em ti. Esse aqui é Paulo falando para Timóteo, um jovem chamado Timóteo. Na Bíblia está mencionado o nome da mãe de Timóteo, que era Eunice. Temos uma xará aqui, né, a irmã Eunice. E a mãe de Eunice era Lloyd. E a Bíblia diz que essas mulheres, elas tinham uma fé, como era a fé delas? Sem fingimento. Você já viu uma pessoa que tem uma fé fingida? Já viu? Tem muitos na igreja, sim ou não? Pessoas que têm uma fé fingida, o que é isso? É a pessoa que chega aqui na igreja, começa a pregar, né? Começa a pregar, mas quando chega em casa, entendeu? É outra coisa. Chega na igreja, aí diz, ó, aqui tem que ter paciência, não é assim? Tem que ter calma. Aí quando chega em casa, bota esse menino pra lá, não sei o que. Aí é muito difícil você ter uma fé sem fingimento, sabia? Muito difícil. E assim era Timóteo, e ele herdou isso de quem? De sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd. Ele via nelas que a fé delas era sem fingimento. Era uma fé verdadeira. E Paulo percebeu isso. Isso eu fico feliz, porque você é como elas. A sua fé também é sem fingimento. Tanta pessoa interesseira na igreja atrás disso, atrás daquilo, né assim? Pessoas que se vestem bem, né, Ivan? E vem com a Bíblia na mão e pensa, e você pensa, ixi, fulano é uma pessoa muito direita, não sei o quê. Tudo fingimento. Entendeu? Fingimento. Teve uma igreja aí que eu vi recentemente, né? Que diz, e o pastor estava pregando, na hora do culto a polícia chegou e prendeu o pastor. Por violência doméstica, tinha dado uma surra na mulher. Deu uma surra na mulher e foi pregar na igreja. Aí tem a história também daquela mulher que chegou na igreja com uma mala, né? Trouxe a mala de casa, aí chegou na igreja. Aí o pessoal disse, oxente, você trouxe essa mala para a igreja? Eu quero morar na igreja agora. Disse, por quê? Disse, porque na igreja esse homem é desse jeito. Agora quando chega em casa, quando ele chega em casa ele se transforma. Então, aqui é melhor de eu morar, porque aqui pelo menos ele é mais educado, mais calmo. Agora quando eu chego em casa, o homem vira a cabeça, né? Uma fé fingida. Nós temos que ter muita atenção, muito cuidado nisso. Meus irmãos, aqui eu quero concluir, que aqui já está, né? Estão me lembrando ali. E nós não temos muito tempo, né? Já é 8h30. Mas eu quero que vocês gravem bem essa mensagem. A importância da mãe. Uma mãe chamada Ana, uma mãe chamada Maria, e uma dupla, né? De mães chamada Eunice e Lloyd. Essas aí são um pouquinho mais desconhecidas, né? Quem escuta falar muito, Eunice e Lloyd.
Mas eram pessoas conhecidas porque elas tinham uma fé o quê? Sem fingimento. Isso é bom ou não? Isso é uma herança valiosa. Às vezes os pais e as mães querem dar a herança para os filhos, né? Casa, bens, terrenos, isso é coisa. Mas tem uma herança maior do que essa, você deixar uma herança para o seu filho e ter a mesma fé que você tinha, sem fingimento. Não é uma coisa valiosa isso? É uma coisa de muito valor. E nós vamos ter mais um louvor especial agora, não? Heloísa vai cantar mais uma música e logo depois a gente faz a oração.